O carro deslizava suavemente pela Avenida Paulista, cortando o trânsito matinal como uma sombra silenciosa entre buzinas e ônibus lotados. Roberto Almeida observava o movimento pela janela escurecida, mas seus olhos não viam nada além do vazio que carregava no peito. Aos 42 anos, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: uma cobertura triplex nos jardins, uma frota de carros importados, ações em 3 continentes. Tinha tudo, exceto a única coisa que realmente importava. Marina se foi há 7 meses, 2 dias e 14 horas. Ele ainda contava. A reunião de hoje seria decisiva. Investidores japoneses, interessados em uma fusão bilionária, esperavam por ele no Hotel Fasano. Seu assistente, Paulo, já havia ligado 3 vezes confirmando detalhes. A apresentação estava perfeita, os números impressionantes, o acordo praticamente fechado. Roberto deveria estar animado, concentrado, preparado. Em vez disso, sentia apenas um peso esmagador no peito, como se cada respiração exigisse um esforço consciente. Seu motorista, seu Raimundo, um senhor de 60 anos que trabalhava com ele há 15, ajustou o retrovisor e lançou um olhar preocupado. Para, Raimundo. Senhor, para o carro. Agora. Mas, Dr. Roberto, a reunião é em 40 minutos, e com o trânsito, eu disse para parar o carro. O tom de voz surpreendeu ambos. Roberto nunca gritava. Raimundo desviou rapidamente para o acostamento, o coração acelerado. Estavam em frente a um bairro completamente diferente da rota planejada. Casas simples de tijolo aparente, fios de roupa pendurados nas janelas, crianças uniformizadas caminhando para a escola. Roberto já estava com a mão na maçaneta. Doutor, com todo respeito, o senhor não pode descer aqui. Não é seguro. O senhor está de terno italiano, Rolex no pulso. Eu preciso respirar, Raimundo, só preciso respirar. Antes que o motorista pudesse argumentar, Roberto já estava na calçada. O som da cidade o atingiu como uma onda. Vozes, música de um rádio velho, o cheiro de café e pão saindo de uma padaria próxima. Era tudo tão vivo, tão diferente do silêncio ensurdecedor de sua cobertura, onde cada objeto caro o lembrava do que havia perdido. Doutor, pelo menos deixe eu acompanhar o senhor. Volte para o escritório, Raimundo. Cancele a reunião. Invente uma desculpa qualquer. Eu vou para casa mais tarde. Mas, senhor, é uma ordem. Raimundo hesitou, o conflito visível em seu rosto, mas finalmente assentiu e entrou no carro. Roberto o observou se afastar, sentindo uma estranha sensação de liberdade. Pela primeira vez em meses, não havia agenda, não havia expectativas, não havia máscaras a manter. Ele começou a caminhar. As ruas estreitas revelavam uma vida que ele havia esquecido que existia. Vizinhas conversavam sobre portões, compartilhando fofocas e risos. Um grupo de meninos jogava bola com latas vazias, comemorando cada gol como se fosse uma final de campeonato. Uma senhora vendia cocada em um tabuleiro improvisado, o doce brilhando sob o sol da manhã. Roberto passou por tudo isso como um fantasma, observando, mas não pertencendo. Sua mente vagueava para memórias que evitava durante o dia. Marina rindo na cozinha, enquanto tentava fazer brigadeiro pela primeira vez, queimando tudo. Marina dançando descalça na varanda durante uma tempestade. Marina chorando baixinho quando o médico disse que não poderiam ter filhos. Ela sempre quis uma menina, sempre. Seus passos o levaram até uma escola pública, o portão de ferro pintado de azul desbotado, paredes decoradas com desenhos infantis coloridos. Um cartaz chamou sua atenção. Baile de pais e filhas, hoje às 18 horas, quadra poliesportiva. Venham vestidos a caráter, será uma noite mágica. A dor foi física. Roberto apoiou a mão no muro, fechando os olhos. Marina teria amado isso. Teria comprado o vestido mais bonito, feito tranças, tirado 1000 fotos. Eles teriam dançado até os pés doerem. Foi então que ele ouviu o choro. No primeiro momento, pensou ser sua imaginação, mas o som continuou, baixo e sufocado, vindo dos degraus da escola. Ele virou a esquina e a viu. Uma menina de cerca de 8 anos, sentada com os joelhos abraçados,
vestindo um vestido rosa com bolinhas brancas, que claramente era sua melhor roupa. As tranças estavam bem feitas, laços combinando, sapatos engraxados, mas o rosto estava molhado de lágrimas. Roberto parou, incerto. Não era da sua conta. Ele deveria continuar andando, voltar para seu mundo de vidro e concreto, fingir que nada daquilo o tocava. Mas algo na cena o prendeu no lugar. A menina chorava com a mesma desolação que ele sentia por dentro. Uma tristeza profunda que nenhuma criança deveria conhecer. Ele se aproximou devagar, mantendo distância respeitosa. Oi, está tudo bem? A menina ergueu os olhos assustada e Roberto viu que eram castanhos e brilhantes, mesmo inchados de tanto chorar. Ela secou o rosto rapidamente com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Estou bem, senhor. Não parece que está. Posso sentar aqui? Ela encolheu os ombros, o que ele interpretou como permissão. Roberto sentou nos degraus, mantendo uma distância adequada, ajeitando o terno caro sem ligar para a sujeira. Meu nome é Roberto. E você? Isabela. Mas todo mundo me chama de Bela. Prazer, Bela, você estuda aqui? Sim, senhor, estou no 3º ano. Um silêncio se instalou. Roberto não sabia o que dizer. Fazia anos que não conversava com uma criança. Mas algo na expressão dela, na vulnerabilidade pura estampada naquele rostinho, o impediu de ir embora. Quer me contar por que está chorando? Às vezes ajuda a falar. Bela hesitou, mordendo o lábio inferior. Então, como se precisasse desabafar com alguém, as palavras saíram em uma enxurrada. Hoje tem o baile de pais e filhas. A professora falou há 1 mês e eu fiquei tão feliz. Pedi para minha mãe me deixar arrumar. Ela fez minhas tranças antes de ir trabalhar. Comprou esse vestido com o dinheiro extra do plantão. Mas... A voz dela falhou. Roberto sentiu o peito apertar. Mas o quê? Meu pai não vem. Ele nunca vem. Ele foi embora quando eu tinha 3 anos e a mamãe diz que ele tem outra família agora, em outro estado. E a mamãe, ela trabalha muito. É enfermeira no hospital municipal. Está fazendo turno duplo porque tem contas para pagar. Ela chorou quando disse que não podia vir, que precisava trabalhar. Lágrimas rolavam livremente agora pelo rosto de Bela. Todas as minhas amigas vão estar lá com os pais delas. A Júlia ensaiou uma dança com o pai dela. A Camila disse que o pai comprou um vestido novo só para hoje. E eu vou ser a única sem ninguém. Vou ficar aqui fora, vendo todo mundo se divertir. Roberto sentiu algo quebrar dentro dele. Reconhecia aquela dor, aquela sensação de ser deixado para trás enquanto o mundo seguia celebrando. Sabia exatamente como era olhar pela janela para uma felicidade que parecia destinada a todos, menos a você. Ele não pensou, simplesmente agiu. E se eu fosse com você? Bela olhou para ele confusa. Como assim, senhor? Para o baile. E se eu fosse seu pai por hoje? Só por hoje, claro. Daríamos um jeito de pedir permissão para a diretora, explicar a situação. Você não precisa ficar aqui fora sozinha. Os olhos dela se arregalaram. O senhor faria isso? Mas nem me conhece. Roberto sorriu. E foi o primeiro sorriso verdadeiro em meses. Talvez seja exatamente por isso que posso fazer. Sem compromissos, sem expectativas. Só um baile, só uma noite. O que você acha? Bela o estudou com aquela seriedade que só crianças possuem, avaliando se podia confiar. Então, lentamente, um sorriso tímido começou a se formar. Acha mesmo que a diretora Fernanda vai deixar? Só tem um jeito de descobrir. Roberto se levantou e estendeu a mão. Bela a pegou, pequena e quente dentro da dele, e juntos caminharam até a secretaria da escola. A diretora Fernanda, uma mulher de 50 e poucos, anos com óculos pendurados em uma corrente, os recebeu com um misto de curiosidade e preocupação. Roberto explicou a situação com honestidade. Um homem que perdeu sua esposa e nunca teve filhos, uma menina sem pai para o baile, um encontro casual que talvez pudesse significar algo bom para ambos. Ele mostrou seus documentos, ofereceu referências, até mesmo sugeriu que a diretora ligasse para sua empresa para confirmar sua identidade. Fernanda olhou para Bela, viu a esperança desesperada em seus olhos e finalmente assentiu. Tudo bem,
Mas vou ligar para a mãe dela agora, dona Clarice. Preciso de permissão. Clarice. Estava em um intervalo entre procedimentos quando atendeu, a voz cansada, mas alerta. Fernanda explicou rapidamente, e Roberto pode ouvir a hesitação do outro lado da linha. Eventualmente, Bela pegou o telefone. Mamãe, por favor. Ele parece gente boa. A diretora Fernanda conferiu tudo. E eu só não quero ficar de fora hoje. Houve uma longa pausa. Então, a voz de Clarice, embargada. Está bem, meu amor. Mas você fica perto da diretora Fernanda o tempo todo, combinado? E eu vou buscar você assim que sair daqui. Prometo, mãe, te amo. Quando Bela desligou, seu sorriso iluminava a sala inteira. O baile começou às 6 da tarde. A quadra havia sido transformada em um cenário de conto de fadas improvisado, com luzes de Natal penduradas nas traves, balões coloridos e uma mesa com bolo e refrigerante. As outras meninas chegaram de mãos dadas com seus pais. Algumas tímidas, outras radiantes. Roberto e Bela entraram juntos, e ele sentiu todos os olhares se voltarem para eles. Seu terno Armani contrastava drasticamente com as camisas sociais simples e calças de alfaiataria barata dos outros pais. Mas Bela segurava sua mão com orgulho, e isso era tudo que importava. A primeira música tocou, uma valsa infantil. Roberto se curvou formalmente. Posso ter esta dança, senhorita Isabela? Ela riu, aquele riso puro e cristalino da infância, e colocou sua pequena mão na dele. Eles dançaram, Roberto se abaixando para alcançar sua altura, girando ela com cuidado. Bela ria tanto que mal conseguia seguir os passos, mas não importava. Ao redor deles, outras duplas de pais e filhas dançavam, mas para Roberto, só existia aquela menina e aquele momento. É meu pai. Bela apresentava orgulhosamente para suas amigas, e cada vez que dizia isso, Roberto sentia algo aquecendo em seu peito. Algo que ele pensava ter perdido para sempre. Eles comeram bolo, tiraram fotos bobas, e Roberto até participou de uma competição de dança cômica que o fez rir até as lágrimas. Quando foi a vez de Bela e dele, ela subiu em seus pés e eles dançaram assim. Ela comandando os passos, ele obedecendo com exagero dramático. Ganharam o primeiro lugar, e Bela segurou o certificado de papel como se fosse ouro. Às 9 da noite, o baile terminou. Fernanda se aproximou deles com um sorriso gentil. A mãe dela acabou de ligar. Está chegando. Roberto sentiu uma pontada inesperada de tristeza. Noite havia acabado. Bela também percebeu e sua expressão mudou. Eles esperaram no portão. Bela ainda segurava a mão dele, balançando os pés. Então, ela olhou para cima, seus olhos grandes e sérios. Senhor Roberto? Sim, Bela. O senhor pode ser meu pai todos os dias? A pergunta o atingiu como um soco. Roberto ajoelhou na frente dela, nivelando seus olhos. Bela, eu... Mas antes que pudesse responder, um carro velho parou na frente da escola e uma mulher desceu apressada, ainda vestindo o uniforme azul de enfermeira. Isabela, mamãe! Bela correu para ela e Clarice a abraçou forte, seus olhos encontrando os de Roberto por cima da cabeça da filha. E naquele olhar, Roberto viu desconfiança, proteção feroz e uma pergunta não formulada. Quem é esse homem? E o que ele quer com minha filha? Clarice Santos tinha 34 anos, mas parecia mais velha. As rugas ao redor dos olhos contavam histórias de turnos noturnos intermináveis, de contas atrasadas, de escolhas impossíveis entre pagar o aluguel ou comprar sapatos novos para a filha. Suas mãos, ainda tremendo levemente da adrenalina do plantão, seguravam Isabela contra o peito como se alguém pudesse arrancá-la a qualquer momento. Seus olhos, castanhos escuros e intensos, fixaram-se em Roberto com uma mistura de gratidão confusa e medo instintivo. Você deve ser o homem que a diretora mencionou. A voz dela era controlada, mas Roberto percebia a tensão por baixo, a corda esticada prestes a se romper. Ele se levantou mantendo as mãos visíveis, linguagem corporal aberta e não ameaçadora. Já havia lidado com negociações tensas o suficiente para saber que um movimento errado podia destruir tudo. Roberto Almeida.
Sei que a situação é incomum. A diretora Fernanda pode confirmar tudo. Clarice olhou para Fernanda, que ainda estava no portão da escola, e a diretora acenou encorajadoramente. Isso pareceu acalmá-la minimamente, mas a guarda permanecia erguida. Isabela, querida, vai esperar no carro por um minutinho. Mamãe precisa conversar com o senhor. Mas, mãe... Agora, Bela. O tom não admitia discussão. Isabela olhou para Roberto preocupada, mas obedeceu arrastando os pés até o carro velho. Assim que ela entrou, Clarice deu um passo à frente, baixando a voz, mas sem diminuir a intensidade. Olha, eu não sei quem você é ou o que quer, mas minha filha é tudo que eu tenho no mundo. Tudo. E se você pensa que pode aparecer do nada, com seu terno caro e seu sorriso bonito e... Eu perdi minha esposa. As palavras saíram antes que Roberto pudesse pensar. Clarice parou, piscando surpresa. Ele continuou, a voz baixa e honesta. Há 7 meses. Ela se foi, e desde então eu só... existo. Não vivo. Hoje eu estava indo para uma reunião importante, algo que poderia valer milhões, e de repente não consegui respirar. Mandei meu motorista parar. Desci em um lugar que nunca tinha visto antes, e encontrei sua filha chorando nos degraus da escola. E pela primeira vez em meses, senti vontade de fazer algo que não fosse só ir para casa e ficar olhando para o vazio. Clarice o observava, a raiva começando a dar lugar à confusão e a algo que parecia suspeitosamente com compaixão. Eu não tenho segundas intenções, senhora. Não sou esse tipo de pessoa. Só queria que uma criança não passasse a noite sozinha quando poderia estar feliz. Minha esposa sempre quis uma filha. Sempre. E ver Bela ali, vestida com tanto cuidado, tão esperançosa e tão triste ao mesmo tempo... A voz dele falhou. Clarice suspirou, a tensão em seus ombros diminuindo um pouco. A diretora disse que você mostrou documentos, que deu seu nome completo, ofereceu referências, tudo. E se você quiser investigar, fique à vontade. Posso dar o número do meu advogado, da minha empresa, de qualquer pessoa que possa confirmar que sou quem digo ser. Clarice mordeu o lábio, indecisa. Então olhou para o carro, onde Bela estava com o rosto colado na janela, observando a conversa com ansiedade. Ela está sorrindo. Você viu? Minha filha não sorri assim há semanas. Desde que descobriu que eu não poderia vir ao baile, ela tem estado quieta, triste. Mas agora, ela é uma menina incrível, inteligente, engraçada e tem um coração enorme. Como você sabe, passamos as últimas 3 horas juntos. Ela me contou sobre a melhor amiga, Júlia, sobre como gosta de matemática, mas acha português difícil, sobre como faz brigadeiro com você nos domingos e sempre come metade da massa antes de virar doce, sobre como tem medo de trovão, mas finge que não tem para não te preocupar. Os olhos de Clarice se encheram de lágrimas. Ela te contou tudo isso? Crianças sabem quando alguém está realmente ouvindo. Um silêncio pesado caiu entre eles. Clarice limpou os olhos rapidamente, recuperando a compostura. Olha, Sr. Almeida, Roberto, por favor. Roberto, eu agradeço o que você fez hoje. De verdade. Mas isso foi uma noite, uma exceção. Não pode acontecer de novo. Por que não? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar, e Clarice o encarou, incrédula. Como assim por que não? Porque você é um estranho. Porque isso é estranho. Porque minha filha não pode se acostumar a ter alguém na vida dela que vai desaparecer. Ela já teve isso com o pai biológico. Não vou deixar que aconteça de novo. E se eu não desaparecer? Clarice deu uma risada sem humor. Todo mundo desaparece. É só uma questão de tempo. Roberto deveria deixar para lá. Sabia disso. Deveria agradecer pela noite, entrar em um táxi, voltar para sua cobertura vazia e esquecer que qualquer coisa daquilo havia acontecido. Mas a lembrança do sorriso de Bela, do calor de sua pequena mão na dele, da sensação de propósito que não sentia há tanto tempo, o impediu. Deixa eu te fazer uma proposta. Amanhã, durante o dia, você me investiga. Busca meu nome no Google, liga para minha empresa, faz o que precisar fazer. Se decidir que sou confiável, eu gostaria de, não sei, tomar um café com vocês,
Conhecer vocês de verdade, sem pressão, sem compromisso. Só 3 pessoas tentando descobrir se uma amizade faz sentido. Clarice o estudou por um longo momento. Você é sério? Completamente. Por quê? O que você ganha com isso? Honestamente, uma razão para acordar amanhã. Uma sensação de que ainda posso fazer algo que importa. Sua filha me devolveu algo hoje que eu pensei ter perdido para sempre. Talvez eu possa retribuir sendo, não sei, um amigo? Alguém que aparece quando promete? Alguém em quem ela pode confiar? Clarice balançou a cabeça, como se não conseguisse acreditar que estava considerando aquilo. Isso é loucura. Eu sei, você é maluco. Provavelmente. E se eu disser não? Então eu vou respeitar. Vou embora agora e nunca mais aparecerei. Mas, por favor, diga sim. Clarice olhou novamente para o carro, para a filha que ainda observava com esperança. E Roberto viu o momento exato em que ela tomou a decisão. Amanhã, 2 da tarde. Tem uma padaria na Rua das Acácias, a 3 quarteirões daqui. Padaria Bom Dia. Se depois de me investigar eu decidir que você não é um perigo, a gente se encontra lá. E deixa eu ser bem clara. Se você fizer qualquer coisa mesmo que machuque minha filha, eu não preciso de advogado. Entendeu? Roberto sorriu. Entendido perfeitamente. Clarice acenou para Bela, que saiu correndo do carro. Roberto se ajoelhou para se despedir. Foi a melhor noite que eu tive em muito tempo, Bela. Obrigado. Eu que agradeço, seu Roberto. Você vai voltar? Ele olhou para Clarice, que assentiu quase imperceptivelmente. Se sua mãe deixar, sim. Amanhã, talvez. Os olhos de Bela brilharam. Promete? Prometo. E Roberto Almeida não quebrava promessas. Na manhã seguinte, Clarice acordou com o celular já na mão. Antes de acordar Bela, antes de preparar o café, antes de qualquer coisa, ela digitou o nome completo que a diretora Fernanda havia anotado. Roberto Almeida. Os resultados explodiram na tela. CEO da Almeida Holdings, uma das maiores empresas de investimento do Brasil. Fortuna estimada em 800 milhões de reais. Foto após foto, em eventos beneficentes, sempre ao lado de uma mulher linda de cabelos escuros e sorriso radiante. Marina Almeida, dizia a legenda. Clarice clicou em uma notícia mais recente do ano anterior. Tragédia abala a elite paulistana. Marina Almeida, esposa do empresário Roberto Almeida, perde a vida em acidente doméstico. A empresária, conhecida por seu trabalho filantrópico, deixa o marido devastado. Fontes próximas relatam que Roberto se afastou completamente da vida pública desde o ocorrido. Havia fotos do funeral. Roberto, usando óculos escuros, mas visivelmente destruído, sendo amparado por amigos. Mais artigos, mais fotos, todas mostrando o mesmo. Um homem que teve tudo e perdeu o que realmente importava. Clarice fechou o navegador, o coração pesado. Pegou o telefone e ligou para a diretora Fernanda. Fernanda? Sou eu, Clarice. Sobre ontem? Você viu como ele era com a Bela? Clarice, em 20 anos como diretora, nunca vi um pai tão presente. Em um baile, biológico ou não. Ele dançou com ela, brincou, a fez rir, e os olhos dele era como se ela tivesse devolvido algo que ele havia perdido. Você acha que ele é perigoso? Uma pausa. Acho que ele é um homem quebrado tentando se recompor. Assim como você era depois que o Marcelo foi embora. E acho que talvez, só talvez, vocês dois possam se ajudar. Clarice desligou e olhou para o quarto onde Bela ainda dormia, abraçada ao certificado de dança que ganhara na noite anterior. Às 2 da tarde, Clarice e Bela entraram na padaria Bom Dia. Roberto já estava lá, sentado em uma mesa perto da janela, vestindo jeans e uma camisa casual que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Clarice. Mas ele não parecia confortável na própria pele, mexendo nervosamente em uma xícara de café. Quando viu Bela, seu rosto se iluminou de uma forma que fez o coração de Clarice apertar. Você veio! Bela correu para ele, e Roberto a ergueu em um abraço que parecia natural demais para um homem que conhecera aquela criança há menos de 24 horas. Clarice se aproximou devagar, e Roberto a cumprimentou com um aceno respeitoso.
Obrigado por vir. Não tinha certeza se viria. Investiguei você. Imaginei que faria. E descobri que você é rico o suficiente para comprar meu prédio inteiro sem pestanejar. Que perdeu sua esposa de uma forma horrível. Que se afastou de tudo depois disso. Roberto assentiu lentamente. Tudo verdade. Também descobri que você doou 5 milhões para o hospital onde trabalho no ano passado. Que sua esposa tinha um projeto para crianças carentes que você mantém até hoje. Que todo mundo que trabalha para você fala bem de você. Não sabia que as pessoas falavam bem de mim. Tem um fórum online de ex-funcionários. Você paga salários acima do mercado e cobre plano de saúde completo, incluindo terapia. É raro. Clarice puxou uma cadeira e sentou. Bela já estava devorando um pão de queijo que Roberto havia pedido para ela. Então aqui está a situação. Não sei o que você quer, Sr. Almeida, mas minha filha não dormiu ontem à noite de tanta animação. Ficou acordada me contando cada segundo do baile, cada piada que você fez, cada dança. E isso me assusta. Me assusta também se serve de consolo. Por que você quer isso? Seja honesto. Roberto olhou para Bela, que estava distraída desenhando em um guardanapo. E então para Clarice. Porque nos últimos 7 meses, eu só sobrevivi. Acordava, ia para o escritório, fingia normalidade, voltava para casa. Mas não estava vivo. Ontem à noite, pela primeira vez, eu senti algo além de dor. Senti alegria. Senti propósito. E sei que isso é egoísta, que não é responsabilidade de uma criança de 8 anos me salvar, mas não é egoísmo, Roberto. É humano. Clarice suspirou, tomando uma decisão que sabia poder mudar tudo. Tudo bem, podemos tentar, mas com regras. Regras estritas que você vai seguir à risca. Qualquer uma, todas. Primeira regra, você não promete nada que não possa cumprir. Bela já teve um pai que prometia e desaparecia. Não vai ter outro. Nunca. Segunda regra, sem presentes caros. Não quero que ela cresça achando que amor se compra. Concordo. Terceira regra, você desaparece ao primeiro sinal de que isso está fazendo mal para ela. E se estiver fazendo bem, então a gente reavalia. Mas isso é temporário, até eu ter certeza absoluta de que você não vai destruir o coração da minha filha quando decidir que isso não te interessa mais. Roberto estendeu a mão. Trato feito. Clarice apertou. E naquele aperto de mão, um acordo silencioso foi firmado. 2 estranhos unidos pela esperança de curar feridas antigas através de uma criança que merecia mais do que a vida lhe havia dado. Bela olhou para cima, sentindo a mudança no ar. Isso significa que o Roberto pode vir na minha apresentação da escola semana que vem? Clarice e Roberto se entreolharam e pela primeira vez sorriram juntos. Sim, querida. Acho que significa exatamente isso. Os 3 meses seguintes transformaram a vida de todos, de maneiras que nenhum deles poderia ter previsto. Roberto começou a ajustar sua agenda corporativa ao redor dos horários de Isabela. Quartas-feiras, às 4 da tarde, era quando ele buscava a menina na escola, levando-a para tomar sorvete no parque, antes de ajudá-la com a lição de matemática que ela tanto odiava. Sábados de manhã eram para o mercado municipal, onde Bela escolhia ingredientes para fazer brigadeiro com Clarice, e Roberto carregava as sacolas enquanto ouvia a menina tagarelar sobre tudo e nada. Seu Raimundo, o motorista, observava tudo com um sorriso discreto. Via como seu patrão ria agora, como seus ombros não estavam mais permanentemente curvados pelo peso da tristeza. Via como Roberto guardava os desenhos que Bela fazia para ele em uma pasta especial no escritório, exibindo-os orgulhosamente durante reuniões. Mas nem tudo era simples. A primeira vez que Roberto entrou no apartamento onde Clarice e Bela moravam, ele precisou controlar a expressão de choque. 2 quartos minúsculos, uma sala que mal cabia um sofá, cozinha com armários descascados. Tão diferente de sua cobertura com vista para a cidade, que poderiam estar em planetas distintos. Clarice viu sua reação e ergueu o queixo defensiva. É pequeno, mas é nosso. E é limpo. É perfeito, Roberto disse rapidamente. E
Era verdade de certa forma. Havia amor nas paredes, nas fotos coladas com fita adesiva, nos desenhos de Bela na geladeira, no cheiro de café recém-passado. Algo que sua casa de 3 milhões não tinha. Roberto sentou no sofá surrado para ajudar Bela com matemática enquanto Clarice preparava o jantar. A menina estava lutando com frações, a testa franzida em concentração. Não entendo por que preciso saber isso. Nunca vou usar na vida real. Roberto sorriu. Quer que eu te mostre como uso frações todos os dias no trabalho? Mesmo? Mesmo. Olha só. Ele pegou uma folha e começou a desenhar. Mostrou como as empresas eram divididas em ações, como os investimentos eram calculados em porcentagens, como até mesmo decidir quanto de ingrediente usar em uma receita envolvia frações. Bela ouvia fascinada, e quando finalmente entendeu, seu sorriso foi recompensa suficiente. Consegui, seu Roberto, consegui, sabia que conseguiria. Da cozinha, Clarice observava a cena, o coração apertado. Via como Roberto explicava com paciência infinita, como celebrava cada pequena vitória de Bela, como a olhava com um orgulho tão genuíno que parecia ter sido pai a vida inteira. Era assustador o quão natural aquilo parecia. Depois do jantar, Clarice insistiu que Roberto ficasse para o café. Eles sentaram na pequena varanda enquanto Bela assistia seu desenho favorito. Ela está te adorando. Eu também estou adorando ela. Clarice mexeu no café, escolhendo as palavras com cuidado. Roberto, preciso falar uma coisa. E você precisa me ouvir de verdade. Ele se endireitou preocupado. Claro. Bela começou a te chamar de pai quando está sozinha comigo. Não quando você está por perto, mas quando estamos só nós duas. Diz coisas como meu pai me ensinou isso, ou meu pai disse que posso fazer aquilo. Roberto ficou pálido. Eu nunca pedi para ela. Eu sei, mas está acontecendo mesmo assim. E isso me assusta, porque e se um dia você decidir que isso foi um erro, que não quer mais fazer parte da nossa vida, como eu explico para ela que o segundo pai também foi embora? Não vou embora. Você não pode prometer isso. Posso sim, Clarice. Estou prometendo agora. Essa menina se tornou a coisa mais importante da minha vida. Antes dela eu só existia. Agora eu vivo. Acordo todo dia ansioso para vê-la, para ouvir sobre o dia dela, para fazer ela rir. Não vou embora. Clarice o estudou vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Ela quer que você adote ela. Me perguntou ontem se era possível. O coração de Roberto parou. E o que você disse? Que era complicado. Que você tinha sua vida e nós tínhamos a nossa. Mas, Roberto, ela não quer mais complicado. Ela quer simples, ela quer uma família. Eu também. As palavras ficaram suspensas entre eles, carregadas de significados múltiplos. Clarice desviou o olhar primeiro. Vamos com calma. Ainda estamos nos conhecendo. Mas aquela noite marcou uma mudança. Roberto começou a jantar com elas 3 vezes por semana. Começou a aparecer para ajudar quando Bela ficava doente, trazendo remédios e sopa. Começou a participar de reuniões escolares ao lado de Clarice, anotando junto com ela as orientações da professora. As vizinhas começaram a fazer perguntas. Quem era aquele homem rico que chegava em carros diferentes, mas sempre com flores para Clarice e livros para Bela? Clarice respondia vagamente, um amigo da família, mas as olhadas sugestivas diziam que ninguém acreditava. Foi no aniversário de Bela, 3 meses depois daquele primeiro baile, que tudo mudou de novo. Roberto organizou uma festa surpresa no parque que Bela amava. Nada extravagante, seguindo as regras de Clarice, mas perfeito. Para uma menina de 8 anos. Bolo de chocolate, brigadeiro, bexigas coloridas e todas as amigas da escola. Ele até convenceu a diretora Fernanda a vir, junto com a professora favorita de Bela. Quando Clarice e Bela chegaram, pensando que fariam só um pequeno almoço em família, e viram toda a preparação, Bela gritou de alegria e correu para Roberto, pulando em seus braços. Você fez tudo isso para mim? Claro. É seu aniversário, princesa. Princesa. Era a primeira vez que ele usava o apelido. Bela o abraçou tão forte
que Roberto sentiu os olhos arderem. A festa foi mágica. As crianças correram, brincaram, fizeram uma bagunça gloriosamente feliz. Roberto passou o dia inteiro agachado conversando com meninas de 8 anos, sendo juiz de competições de dança, distribuindo prêmios bobos que havia comprado. Clarice observava de longe conversando com outras mães. Uma delas, Júlia, mãe da melhor amiga de Bela, cutucou seu braço. Esse homem é apaixonado por você, você sabe disso, né? Clarice quase cuspiu o refrigerante. O quê? Não, não é nada disso. Ele é só... Querida, eu estou casada há 15 anos. Sei reconhecer um homem apaixonado. A forma como ele olha para você quando acha que... Ninguém está vendo? Não é só pela Bela. Clarice olhou para Roberto, que naquele momento estava com Bela nos ombros, girando enquanto ela ria e gritava de alegria. E então ele olhou para Clarice e seus olhos se encontraram, e havia algo ali, algo que ela vinha evitando nomear. Quando todos foram embora e o sol começou a se pôr, Roberto ajudou a limpar tudo. Bela, exausta e feliz, havia adormecido em um dos bancos, a cabeça no colo de Clarice. Foi o melhor dia da vida dela, Clarice disse suavemente. Obrigada, foi um dos melhores da minha também, Roberto. Sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando Bela dormir. Clarice? Sim? Posso te perguntar uma coisa? Você não precisa responder se não quiser. Pode. Você ainda ama o pai dela? O Marcelo? Clarice deu uma risada amarga. Não. Parei de amá-lo muito antes dele ir embora, se é que um dia realmente amei. Éramos muito jovens, eu engravidei sem planejar. Ele ficou porque era o certo a fazer, não porque queria. Quando ele finalmente foi embora, foi quase um alívio. Pelo menos paramos de fingir. Você nunca mais quis conhecer alguém? Não tive tempo, nem energia. Trabalho em turnos duplos, cuido da Bela, pago as contas. Onde sobra espaço para romance? E se sobrar? Clarice olhou para ele, e Roberto viu seu próprio medo refletido naqueles olhos castanhos. Roberto, isso que estamos fazendo é lindo, mas também é frágil. Uma família improvisada construída sobre esperança e boa vontade. Se complicarmos mais ainda, e se não for complicação, e se for a solução? Não temos garantias. Ninguém tem. Meu primeiro casamento deveria ter durado para sempre, e olha o que aconteceu. Não existem garantias, Clarice. Só existe agora. E agora, neste momento, eu nunca me senti tão feliz e tão aterrorizado ao mesmo tempo. Clarice riu baixinho, secando uma lágrima que escapou. Eu também. Eles não se beijaram. Não naquela noite. Mas quando Roberto foi embora, ele segurou a mão de Clarice por um segundo mais que o necessário, e foi o suficiente. As semanas seguintes trouxeram uma nova dinâmica. Roberto e Clarice começaram a trocar mensagens durante o dia, pequenas coisas. Ele mandava fotos de coisas engraçadas que via. Ela respondia com vídeos de Bela fazendo algo bobo. Conversas que não tinham nada a ver com a menina, mas com eles. 2. Uma noite, enquanto Bela dormia, eles ficaram conversando na varanda até às 3 da manhã. Clarice falou sobre seus sonhos de jovem, de ser médica antes que a gravidez mudasse tudo. Roberto falou sobre Marina, sobre a culpa que ainda carregava, sobre como às vezes acordava procurando por ela e levava segundos para lembrar que ela não estava mais lá. Você se sente culpado por estar feliz de novo? Clarice perguntou. Todo dia. Como se estar feliz significasse esquecê-la. Não significa. Só significa que você está vivo. E ela gostaria disso. Como você sabe? Porque qualquer pessoa que te amou de verdade quereria que você fosse feliz. E se ela te amava, e eu acho que amava, então ela está feliz por você ter encontrado a Bela. E talvez por você ter encontrado a gente. Roberto pegou a mão de Clarice, entrelaçando os dedos. Estou apaixonado por você. Sei que é rápido, sei que é complicado, mas é verdade. Clarice fechou os olhos, respirando fundo. Eu também. E isso me assusta mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque se você for embora, não é só o coração da Bela que vai quebrar. Não vou embora. Quantas vezes, preciso dizer, até eu conseguir acreditar.
Então vou dizer todo dia pelo resto da minha vida. E Roberto se inclinou devagar, dando a ela tempo de se afastar. Mas Clarice não se afastou. Encontrou-o no meio do caminho, e quando seus lábios se tocaram, foi suave e assustador e perfeito. Quando se separaram, Clarice estava chorando, mas sorrindo também. Isso muda tudo. Eu sei. A Bela vai surtar. Provavelmente. Eles riram, e Roberto a puxou para um abraço, e ficaram assim por um longo tempo. Dois adultos quebrados aprendendo que talvez, apenas talvez, pudessem se curar juntos. Na manhã seguinte, Bela acordou para encontrar Roberto fazendo panquecas na cozinha, enquanto Clarice preparava café. A menina parou na porta, olhos arregalados. Você dormiu aqui? No sofá, sim. Sua mãe deixou. Espero que esteja tudo bem. Bela olhou entre os dois, vendo algo diferente no ar, algo que fazia seus olhos brilharem. Vocês estão namorando? Roberto e Clarice se entreolharam, e Clarice assentiu. Estamos. O que você acha disso? Bela não respondeu com palavras. Correu e abraçou os dois, apertando com toda a força de seus 8 anos. Acho que agora somos uma família de verdade. E naquele momento, com brigadeiro queimando, no fogo e panquecas ficando frias, os três abraçados na cozinha apertada de um apartamento humilde, Roberto Almeida soube que havia finalmente encontrado seu caminho de volta para casa. A felicidade, Roberto aprendera da pior forma possível. Era sempre temporária. E quando o telefone de Clarice tocou naquela terça-feira à noite, ele sentiu o presságio gelado percorrer sua espinha antes mesmo dela atender. Estavam os três na sala, Roberto ajudando Bela com um projeto de ciências sobre o ciclo da água, enquanto Clarice costurava um botão que havia se soltado de sua blusa de trabalho. Uma cena doméstica tão normal, tão perfeita, que deveria ter sido impossível que apenas 6 meses atrás eles nem se conheciam. O celular vibrou na mesa. Clarice olhou a tela e empalideceu. Quem é? Roberto perguntou, imediatamente alerta. Ninguém. Deixa tocar. Mas sua voz tremeu, e Roberto a conhecia bem o suficiente agora para saber quando algo estava errado. O telefone parou de tocar, e Clarice soltou um suspiro de alívio, mas segundos depois, começou novamente. E de novo. E de novo. Clarice. Quem é? Ela olhou para Bela, que estava distraída desenhando gotas de chuva em seu caderno, e abaixou a voz. É, o Marcelo. O nome caiu como uma bomba no silêncio da sala. Roberto sentiu seus músculos enrijecerem. Marcelo, o pai biológico de Bela. O homem que abandonara sua família e nunca olhara para trás. Quanto tempo faz que ele não liga? 4 anos, desde que ele se mudou para Goiânia e refez a vida. O telefone tocou pela 5ª vez. Desta vez, Clarice atendeu, saindo rapidamente para a cozinha. Roberto tentou se concentrar em ajudar Bela, mas seus ouvidos estavam sintonizados na voz de Clarice, que começou calma, mas foi ficando cada vez mais alterada. Você não pode estar falando... Sério, Marcelo. 4 anos. 4 anos sem uma ligação, sem um centavo de pensão, sem nem perguntar como ela está. Uma pausa. Não me interessa se você mudou. Não me interessa se agora tem estabilidade financeira. Você perdeu o direito de fazer parte da vida dela quando escolheu ir embora. Outra pausa mais longa. Como você sabe disso? Você está me espionando? Está olhando minhas redes sociais? A voz de Clarice subiu de volume. Ele não é um estranho. Ele é mais pai para Bela em 6 meses do que você foi em 8 anos. Bela levantou a cabeça alarmada. Roberto colocou a mão gentilmente em seu ombro. Sua mãe está apenas conversando, princesa. Continua desenhando para mim? Mas os olhos da menina estavam fixos na porta da cozinha, onde a voz de Clarice agora estava trêmula de raiva e medo. Você não vai tirar ela de mim, Marcelo, não vou deixar. Pode vir com 1000 advogados que não vai conseguir. Um silêncio. É uma ameaça? Você está me ameaçando com processo de guarda? E então Clarice desligou, o telefone caindo de suas mãos trêmulas. Roberto se levantou rapidamente. Bela pode ir para o quarto desenhar mais um pouquinho? Preciso conversar com sua mãe. Está tudo bem? Vai ficar, prometo.
Quando Bela saiu, relutante, Roberto entrou na cozinha. Clarice estava apoiada no balcão, as costas viradas, os ombros tremendo. Ele a abraçou por trás, sentindo-a desabar contra ele. Ele viu. Não sei como, mas viu. Fotos suas com a Bela no Instagram de alguém, ou talvez ela comentou algo em algum lugar, não sei. Mas ele viu que tem outro homem na vida da filha dele, e agora quer a guarda. Roberto sentiu a fúria queimar em seu peito, mas manteve a voz calma. Ele não pode simplesmente aparecer depois de 4 anos e exigir a guarda. Pode sim. Ele é o pai biológico. O sistema favorece laços sanguíneos. E ele disse que tem advogado, que tem condições financeiras agora, que pode provar que consegue oferecer uma vida melhor para ela. Clarice se virou, o rosto molhado de lágrimas. Roberto, ele vai levá-la. Vai tirar minha filha de mim só porque tem orgulho ferido, porque não suporta a ideia de outro homem ocupando o lugar dele. Ele nunca quis ela de verdade. Nunca. Mas agora, por ciúmes, por ego, ele vai destruir tudo. Não vai. Não vamos deixar. Como você vai impedir? Você nem é pai dela legalmente. Não tem nenhum direito. E eu sou só uma enfermeira que mal consegue pagar o aluguel. Como vou competir com ele se ele realmente tem dinheiro agora? Roberto segurou o rosto dela entre as mãos. Escuta. Me escuta. Eu vou contratar o melhor advogado de família do Brasil. Vou fazer o que for preciso. Ele abandonou ela. Tem 4 anos de ausência documentada, nunca pagou pensão. Isso conta. Muito. E se não contar? E se o juiz decidir que sangue é mais importante que presença? Então vamos provar que não é. Vamos provar que família é quem fica, quem cuida, quem ama. E se for preciso, eu vou adotá-la. Vou fazer o processo, vou. Roberto. Estou falando sério, Clarice. Casa comigo. O silêncio foi absoluto. Clarice piscou, confusa. O quê? Casa comigo. Agora. Amanhã. Essa semana. Vamos ao cartório. Fazemos a união estável. E eu entro com pedido de adoção. Aí ele não pode simplesmente tirá-la de você. Somos uma unidade familiar. Um casal estável que oferece segurança para a criança. Isso fortalece enormemente sua posição legal. Roberto, você está pedindo em casamento por causa de um processo judicial. Estou pedindo em casamento porque te amo. Porque amo aquela menina no quarto como se tivesse saído de mim. Porque a ideia de perder vocês duas me aterroriza mais do que qualquer coisa neste mundo. O processo só tornou urgente o que eu já queria há meses. Clarice o olhou, vendo a sinceridade absoluta, mas também vendo o pânico mal disfarçado. Isso é loucura. Eu sei, mas é verdade. E se você precisar de tempo para pensar, tudo bem. Mas sobre o advogado, sobre a defesa legal, isso começa amanhã. Com ou sem casamento. Não vou deixar ele tirar ela de você. De nós. Clarice abraçou Roberto com força, e eles ficaram assim por um longo momento, 2 adultos apavorados tentando ser fortes um para o outro. Vamos contar para ela? Sobre o Marcelo? Ela vai descobrir de qualquer forma. Melhor vir de nós. Bela estava sentada na cama quando eles entraram, os olhos grandes e assustados. Ela sabia. De alguma forma, ela sempre sabia. Era meu pai? O outro? Clarice sentou ao lado dela, Roberto ficando na porta para dar espaço. Era, querida. Ele ligou. E disse que quer te conhecer. Eu não quero conhecer ele. A declaração foi tão firme, tão absoluta, que surpreendeu ambos os adultos. Bela. Ele nunca me quis, mãe. Você sempre disse que ele tinha outra família, que ele fez escolhas. Por que agora ele quer me conhecer? Clarice olhou para Roberto, que assentiu encorajadoramente. Ela respirou fundo, porque ele descobriu sobre o Roberto. E acho que ele ficou com ciúmes. Bela franziu a testa, processando. Ele não me quis por 8 anos, mas agora que o Roberto me quer, ele resolveu querer também. Isso não faz sentido. A lógica infantil, tão simples e direta, expôs a verdade crua da situação. Roberto se aproximou ajoelhando ao lado da cama. Bela, preciso te contar uma coisa. Seu pai biológico pode tentar pedir sua guarda na justiça,
Isso significa que um juiz vai decidir onde é melhor você morar. Com você e a mamãe, eu quero morar com vocês. Eu sei, princesa, e vamos lutar para que você possa, mas precisamos que você seja forte. Pode ser que tenha que ir a um tribunal, conversar com um juiz, e você vai ter que falar a verdade sobre o que sente, sobre o que quer. Eu quero ficar com vocês. É a verdade. Roberto segurou a pequena mão dela. Então é isso que você vai dizer. E eu vou estar lá. Sua mãe vai estar lá. Não vamos deixar ninguém te levar. Você promete? Roberto olhou para Clarice, viu a esperança e o medo em seus olhos e tomou a decisão mais importante de sua vida. Prometo. E vou fazer mais que isso. Vou começar o processo para te adotar legalmente, para que, no papel e em tudo mais, eu seja seu pai de verdade, se você quiser. Os olhos de Bella se encheram de lágrimas, mas desta vez eram de felicidade. Eu quero muito. Ela pulou nos braços de Roberto e Clarice os abraçou também. E por um momento tudo pareceu possível. Mas a realidade bateu rápido. No dia seguinte, uma carta registrada chegou. Notificação judicial. Marcelo Silva estava formalmente requerendo a guarda de Isabela Santos Silva, alegando abandono materno, por negligência financeira e exposição da menor a estranhos de forma irresponsável. Clarice leu e releu, a raiva crescendo a cada palavra. Negligência? Eu trabalho 60 horas por semana para dar tudo para ela. E estranho, Roberto tem sido mais presente que ele alguma vez foi. Roberto já estava no telefone, ligando para o melhor escritório de advocacia que conhecia. Dr. Henrique Tavares atendeu pessoalmente, um favor para o cliente bilionário. Dr. Almeida, é uma honra. O que posso fazer? Preciso do melhor advogado de família que você tem. Agora. Em 48 horas, eles tinham um plano. Doutora Patrícia Mendes, uma advogada de família com 30 anos de experiência e histórico impecável, assumiu o caso. Ela se reuniu com eles na sala de estar do apartamento de Clarice, seus olhos afiados não perdendo nenhum detalhe. Vou ser direta. O caso dele é fraco, mas não inexistente. Ele tem direitos como pai biológico. Porém, vocês têm algo mais forte. Evidência de abandono prolongado, falta de pagamento de pensão e, mais importante, o bem-estar emocional da criança. O que precisamos fazer? Roberto perguntou. Primeiro, documentar tudo. Cada interação que o senhor teve com Isabela, cada evento escolar, cada consulta médica. Quero recibos, fotos, testemunhas. Segundo, vou requerer uma avaliação psicológica completa. Um especialista vai entrevistar Isabela, vocês dois, e, se possível, o pai biológico. E se ela disser na frente do psicólogo que quer ficar conosco, ajuda enormemente. Mas juízes são imprevisíveis. Alguns valorizam o laço biológico acima de tudo. Outros entendem que família é construída, não herdada. Patrícia olhou entre os dois. Vocês são casados? Não ainda, Clarice respondeu. Mas vamos, em breve. Quanto mais breve, melhor. Um casal estável, especialmente se o Sr. Almeida iniciar o processo de adoção, fortalece significativamente nossa posição. Nos próximos meses, suas vidas se tornaram uma preparação constante para a batalha judicial. Roberto documentou tudo. Cada desenho que Bella fazia para ele, cada lição de casa que supervisionava, cada noite em que a botava para dormir. Clarice reuniu 4 anos de comprovantes mostrando que Marcelo nunca pagou 1 centavo de pensão, nunca ligou, nunca perguntou. A avaliação psicológica foi agendada. Bella, corajosa e articulada, falou claramente sobre seus sentimentos. Sim, ela sabia que Marcelo era seu pai biológico. Não, ela não sentia falta dele. Sim, ela queria que Roberto fosse seu pai legalmente. Não, ela não queria morar com Marcelo, nem visitá-lo, nem conhecê-lo. O psicólogo Dr. Fernando Costa anotou tudo, seu rosto profissional não revelando suas opiniões. 3 meses depois da primeira carta, a audiência foi marcada. Roberto e Clarice se casaram uma semana antes em uma cerimônia simples no cartório, com Bella como única testemunha. Nada de festa grande, nada de celebração. Aquilo era estratégia, mas também era amor.
Era medo, mas também era esperança. Na noite antes da audiência, Bela não conseguia dormir. Roberto sentou em sua cama, segurando sua mão. Estou com medo, pai. Era a primeira vez que ela o chamava assim, sem hesitação, sem olhar para ver se alguém estava ouvindo. Roberto sentiu os olhos arderem. Eu também, princesa. Mas sabe o que minha esposa, Marina, costumava dizer? O quê? Que medo significa que você se importa. E nós nos importamos muito com você. E se o juiz me mandar embora? Roberto respirou fundo, a verdade doendo. Então vamos apelar. Vamos lutar. Vamos fazer todo o possível. Mas, Bela, escuta, não importa o que aconteça, você sempre vai ser minha filha. Papel assinado ou não, entendeu? Entendi, pai. Ela o abraçou e Roberto a segurou como se pudesse protegê-la do mundo inteiro através da força de vontade. O Fórum de Família da Comarca de São Paulo era um prédio imponente de concreto e vidro, suas salas ecoando com dramas cotidianos de famílias desfeitas e vidas em litígio. Roberto segurou a mão de Clarice enquanto subiam as escadas. Bela entre eles, vestida com um vestido azul simples que Clarice havia comprado especialmente para aquele dia. Patrícia os esperava no corredor, sua pasta de couro repleta de documentos meticulosamente organizados. Lembrem-se do que conversamos. Calma, objetividade, foco na criança. Não importa o que ele diga, não reajam emocionalmente. O juiz está observando tudo. Vamos ficar bem, Roberto disse, mais para si mesmo que para qualquer outra pessoa. Foi quando ele apareceu. Marcelo Silva tinha 36 anos, cabelos escuros, olhos que poderiam ter sido os de Bela se não fossem frios e calculistas. Ele vestia um terno que tentava parecer caro, mas não chegava perto, e vinha acompanhado de um advogado magro, de óculos que carregava uma pasta fina. Marcelo parou ao vê-los, seus olhos fixando em Bela. A menina se escondeu atrás de Roberto, agarrando sua perna. Isabela, Marcelo disse, a voz estranhamente suave. Você cresceu tanto. Bela não respondeu. Clarice deu um passo à frente, colocando-se entre o ex-marido e a filha. Não fale com ela. Você perdeu esse direito. Ela é minha filha, Clarice. Meu sangue. Não importa quanto tempo passou. Sangue não faz família. Presença faz. O advogado de Marcelo se adiantou. Vamos manter a civilidade, por favor. Todos aqui queremos o melhor para a criança. Patrícia deu um passo à frente também. Sua presença comandando respeito imediato. Então sugiro que seu cliente tenha pensado nisso antes de abandoná-la por 4 anos. Antes que a discussão pudesse escalar, a porta da sala se abriu. O oficial de justiça chamou todos para dentro. A sala era menor do que Roberto esperava. O juiz Augusto Ferreira, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante, sentava atrás de uma mesa elevada. Ele estudou todos os presentes com a experiência de quem já havia visto 1000 variações da mesma história. Todos sentados, por favor. Marcelo e seu advogado se sentaram de um lado. Roberto, Clarice, Bela e Patrícia do outro. O juiz ajustou os óculos e abriu o processo. Caso número 2, 1025/4573. Marcelo Silva versus Clarice Santos Almeida, quanto à guarda de Isabela Santos Silva. Dr. Campos pode começar com sua argumentação. O advogado de Marcelo se levantou, ajeitando os papéis. Excelência, meu cliente está aqui hoje para reparar um erro. Reconhece que se afastou da vida de sua filha, mas isso foi devido a circunstâncias difíceis na época. Ele estava atravessando problemas financeiros sérios, um relacionamento deteriorado, e acreditou erroneamente que sua ausência seria melhor para a criança. Patrícia anotou algo, seu rosto impassível. Porém, nos últimos 2 anos, o Sr. Silva reconstruiu sua vida. Tem emprego estável como gerente de vendas, renda de R$ 8.000 mensais, um apartamento próprio de 2 quartos em Goiânia. Está em um relacionamento sério com uma professora que adora crianças. Ele está pronto, disposto e capaz de ser o pai que Isabela merece. Roberto sentiu a raiva queimar em seu peito, mas a mão de Clarice apertando a dele o manteve ancorado. Além disso, Excelência, temos preocupações sérias sobre o atual ambiente em que a menor está sendo criada. A mãe, embora dedicada, trabalha turnos excessivos,
deixando a criança frequentemente sob cuidado de terceiros. E, recentemente, um homem completamente estranho, o Sr. Roberto Almeida, entrou abruptamente na vida da criança. «Roberto!» Bela sussurrou aflita. Roberto colocou a mão gentilmente em seu ombro, tranquilizando-a. Este homem, embora rico, conheceu a criança há menos de 1 ano. Sua presença, por mais bem intencionada, representa uma mudança instável em um momento crucial do desenvolvimento da menor. Não sabemos quais são suas verdadeiras intenções. Calma, Roberto se lembrou. Calma. O advogado continuou. Meu cliente oferece estabilidade, uma família estruturada e, mais importante, um laço biológico inegável. Ele é o pai de Isabela e, com a devida orientação e supervisão, pode dar a ela o que todo pai deve dar: presença consistente e amor paterno. Solicitamos que a guarda seja transferida para ele, com visitas regulares para a mãe. Ele se sentou. O juiz olhou para Patrícia. Doutora Mendes? Patrícia se levantou, sua postura confiante, mas respeitosa. Excelência, essa é uma argumentação bonita. Pena que seja uma fantasia. Vamos aos fatos documentados. O Sr. Silva abandonou sua filha quando ela tinha 4 anos. 4 anos de ausência total. 0 telefonemas, 0 pensão alimentícia, 0 interesse. Até que subitamente ele descobre através de redes sociais que outro homem está na vida de sua filha e somente então decide que quer exercer a paternidade. Ela colocou uma pilha de documentos na mesa. Aqui estão 4 anos de comprovantes bancários, mostrando que não houve um único depósito de pensão. Aqui estão registros escolares, onde minha cliente, a senhora Clarice, é a única responsável legal listada. Aqui estão depoimentos de professores, vizinhos e da diretora da escola, todos confirmando que em 4 anos o Sr. Silva nunca, nem uma vez, apareceu em evento escolar, consulta médica ou qualquer atividade relacionada à criança. Marcelo se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Quanto ao Sr. Roberto Almeida, longe de ser uma presença instável, ele tem sido uma figura paterna consistente, dedicada e amorosa. Está presente em todas as reuniões escolares, ajuda com lição de casa, participa da rotina diária da criança. E, mais importante, a criança o ama e se sente segura com ele. Patrícia pegou outro documento. Aqui está o relatório psicológico do Dr. Fernando Costa. A avaliação conclui, cito, que Isabela demonstra apego seguro à mãe e à figura paterna do Sr. Almeida e manifesta ansiedade e desconforto quando questionada sobre o pai biológico. É evidente que a criança construiu uma família funcional e saudável e retirá-la desse ambiente causaria dano psicológico severo. O juiz ergueu a mão. Doutora, o Sr. Almeida é legalmente pai da criança? Ele iniciou o processo de adoção, Excelência. Casou-se com a mãe da menor há 3 meses, estabelecendo uma unidade familiar legalmente reconhecida. O processo de adoção está em andamento. O juiz assentiu, fazendo anotações. Então olhou para Marcelo. Senhor Silva, pode se aproximar? Marcelo se levantou, nervoso. O juiz o estudou. O senhor alega ter mudado, ter construído uma vida estável. Mas preciso testar algo. Vou fazer algumas perguntas sobre sua filha. Simples, coisas que qualquer pai deveria saber. Está pronto? Sim, Excelência. Qual a comida favorita de Isabela? Marcelo hesitou. Pizza? Errado. É estrogonofe de frango que Clarice faz todo domingo. O juiz continuou implacável. Quem é a melhor amiga dela? Marcelo olhou para seu advogado, que não podia ajudar. Não sei. É Júlia. Elas são inseparáveis há 3 anos. Qual matéria ela mais gosta na escola? Marcelo estava suando agora. Matemática? Ciências. Ela quer ser bióloga marinha. A sala estava em silêncio absoluto. O juiz se recostou. O que ela faz quando tem pesadelos? Eu não sei. A voz de Marcelo era quase um sussurro. O juiz olhou para Roberto. Senhor Almeida, pode responder? Roberto se levantou. Ela vai para a cozinha, pega o copo favorito dela, o azul com desenho de borboleta, enche de água e senta na varanda.
Diz que olhar as estrelas a acalma. Então eu vou. Sento com ela e contamos estrelas juntos até ela estar pronta para voltar para a cama. Como você sabe disso? Porque eu estou lá quando acontece, Excelência. Porque eu ouço quando ela chama. Porque eu me importo. O juiz fez mais anotações, então olhou para Bela. Isabela, você pode vir aqui? Bela olhou para Clarice, que assentiu encorajadoramente. A menina se levantou, pequena e corajosa, e caminhou até a frente. O juiz abaixou a voz, ficando gentil. Não tenha medo, só quero conversar um pouquinho. Pode ser? Pode, senhor juiz. Você sabe quem é aquele homem ali? O juiz apontou para Marcelo. Sim, é o Marcelo, meu pai biológico. E você quer morar com ele? Não, senhor. Por que não? Porque ele não é meu pai de verdade. Meu pai de verdade é o Roberto. O juiz olhou para Roberto, depois para Marcelo e de volta para Bela. Você pode me explicar a diferença? Bela respirou fundo e, quando falou, sua voz era clara e firme. Pai de verdade é quem está lá quando você precisa. É quem sabe que você gosta de estrogonofe e que tem medo de trovão, mas finge que não tem. É quem te ajuda com lição de matemática, mesmo quando está cansado do trabalho. É quem dança com você em baile da escola, mesmo quando é o único homem de terno caro lá. É quem promete que vai estar lá e cumpre. Lágrimas rolavam pelo rosto de Clarice. Roberto limpou os próprios olhos discretamente. Marcelo me fez, mas o Roberto me escolheu, e isso é muito mais importante. O silêncio na sala era absoluto. O juiz limpou a garganta, claramente emocionado. Obrigado, Isabela, pode voltar para sua mãe. Bela correu para os braços de Clarice. O juiz olhou para todos os presentes. Vou deliberar. Aguardem do lado de fora. Os minutos que se seguiram foram uma agonia. No corredor, Roberto segurava Clarice, que tremia inteira. Bela estava sentada entre eles, segurando as mãos de ambos. Do outro lado do corredor, Marcelo fumava nervosamente, seu advogado falando baixo em seu ouvido. Após 20 minutos, que pareceram 20 horas, o oficial chamou todos de volta. O juiz estava de pé. Todos se levantaram também. Esse foi um dos casos mais claros que já julguei, e também um dos mais tristes. Senhor Silva, o senhor teve 8 anos para ser pai. 8 anos para aparecer, para ligar, para se importar. E escolheu não fazer nada disso. Marcelo abaixou a cabeça. Não posso, em sã consciência, retirar uma criança de um lar amoroso e estável para colocá-la com um estranho, mesmo que esse estranho compartilhe seu DNA. Família não é definida por genética, senhor Silva. É definida por amor, presença e comprometimento diário. Roberto sentiu as pernas fraquejarem de alívio. A guarda permanece com a mãe, Clarice Santos Almeida. O pedido do senhor Silva é negado. Mas, Excelência, Marcelo começou. No entanto, o juiz continuou. Vou conceder ao senhor Silva direito a visitas supervisionadas, uma vez por mês, se a menor desejar. Isabela, você quer visitar o senhor Silva? Bela olhou para Marcelo, viu o homem que deveria ter sido seu pai, mas nunca foi, e balançou a cabeça. Não, senhor juiz, não quero. O juiz assentiu. Então as visitas ficam a critério da menor. Se ela mudar de ideia no futuro, a porta está aberta. Mas não será forçada. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. Clarice desabou em soluços de alívio. Roberto a abraçou, abraçando Bela também, e por um momento só existia aquele abraço, aquela família que quase foi destruída, mas resistiu. Marcelo ficou parado, processando a derrota. Então, para surpresa de todos, ele se aproximou. Clarice, posso falar com você? Só um minuto? Clarice hesitou, mas assentiu. Eles se afastaram alguns passos. Roberto observava atentamente, pronto para intervir. Eu estraguei tudo, não é? Marcelo disse, a voz quebrada. Tive uma chance de ser pai e joguei fora. E agora outro homem está fazendo o trabalho que era meu. Sim, você estragou. Mas Roberto não está fazendo seu trabalho, Marcelo. Ele está fazendo o trabalho dele. O trabalho de um pai de verdade. Marcelo olhou para Bela, que estava segura nos braços de Roberto. Ela está feliz. Está. Mais feliz do que eu já vi.
Então eu acho que preciso deixar ela ir. De verdade desta vez. Não aparecer na vida dela de novo, trazendo só confusão e dor. Clarice colocou a mão em seu ombro, um gesto final de compaixão. Se você realmente se importa com ela, Marcelo, essa é a decisão certa. Ele assentiu e se afastou, saindo do tribunal sem olhar para trás. 2 semanas depois, uma carta chegou. Marcelo renunciava formalmente a todos os direitos parentais sobre Isabela Santos Silva, permitindo que ela fosse adotada por Roberto Almeida sem contestação. Quando Clarice leu a carta para Roberto e Bela, sentados na sala que agora parecia tão pequena para a felicidade que continha, Bela sorriu. Agora posso ser Isabela Almeida. Roberto a ergueu nos braços, girando com ela. Agora você pode ser exatamente quem você quiser ser, princesa. Mas sim, se quiser nosso sobrenome, ele é todo seu. 6 meses depois da audiência, a vida havia se transformado de maneiras que nenhum deles poderia ter imaginado naquela tarde em que Roberto desceu do carro em um bairro desconhecido, apenas querendo respirar. O processo de adoção foi finalizado em uma manhã ensolarada de junho. O juiz que assinou os papéis foi o mesmo Augusto Ferreira que havia negado o pedido de Marcelo, e ele sorriu ao entregar o certificado oficial para Roberto. Parabéns, senhor Almeida. Oficialmente você é pai. Roberto segurou o documento como se fosse o objeto mais precioso do mundo, porque era. Ali, em letras pretas sobre papel timbrado, estava escrito Isabela Santos Almeida, filha de Roberto Almeida e Clarice Santos Almeida. Bela, agora com 9 anos, usava um vestido branco novo para a ocasião e não parava de sorrir. Quando saíram do cartório, ela pulou nos braços de Roberto. Agora é para sempre? Para sempre, princesa. Mas a felicidade mais profunda ainda estava por vir. Roberto decidiu que era hora de fazer as coisas direito. O casamento no cartório havia sido prático, estratégico, mas ele queria dar a Clarice a cerimônia que ela merecia. Queria celebrar não apenas um casal se unindo, mas uma família se formando. Ele comprou uma casa, não uma mansão ostensiva, mas uma casa aconchegante em um bairro tranquilo, com jardim grande o suficiente para Bela brincar e uma cozinha espaçosa onde Clarice finalmente poderia fazer brigadeiro sem esbarrar em tudo. 3 quartos, um para eles, um para Bela e um que Clarice transformou em ateliê de costura, o hobby que abandonara anos atrás por falta de tempo e espaço. Quando mostrou a casa para elas, Clarice chorou. Não lágrimas de tristeza, mas de pura incredulidade de que aquela vida era real. Roberto, isso é demais. Nada é demais para vocês duas. E ainda tem mais. Ele a levou para o jardim, onde havia uma estrutura de madeira sendo erguida. O que é isso? Um gazebo. Para a gente casar de novo. Do jeito certo desta vez. Com flores, convidados e a Bela podendo participar de verdade. O que você acha? Clarice o beijou como resposta. O casamento foi marcado para setembro, 2 dias antes do aniversário de 1 ano do primeiro encontro de Roberto e Bela. Não seria uma celebração gigantesca. Roberto aprendeu que felicidade não se mede em gastos, mas seria especial. Clarice escolheu um vestido simples de renda branca, delicado e elegante. Bela seria a daminha, usando um vestido rosa que combinava perfeitamente. Roberto, em um terno cinza claro, esperava nervosamente no gazebo decorado com flores brancas e fitas coloridas. Os convidados eram poucos, mas significativos. Seu Raimundo, que dirigiu para Roberto por 15 anos e viu sua transformação. A diretora Fernanda, que permitiu que um estranho mudasse a vida de uma aluna. Júlia e seus pais, a melhor amiga de Bela, que compartilhou cada momento daquela jornada. Colegas de trabalho de Clarice do hospital, que viam todos os dias o quanto ela brilhava agora. E Paulo, o assistente de Roberto, que organizara tudo com eficiência militar. Quando a música começou, foi Bela quem apareceu primeiro, jogando pétalas de rosa com entusiasmo exagerado, fazendo todos rirem. E então Clarice surgiu, caminhando sozinha pelo caminho de pedras do jardim, sem ninguém para entregá-la, porque ela não era propriedade a ser transferida.
Ela era uma mulher forte que escolhera seu parceiro, e ele a escolhera de volta. Roberto sentiu as lágrimas nos olhos quando ela chegou ao seu lado. O oficiante, um juiz de paz amigo de longa data, sorriu para ambos. Estamos aqui reunidos para celebrar não apenas a união de Roberto e Clarice, mas a consolidação de uma família que já existe. Amor não é algo que aparece de repente. É construído dia após dia em pequenos gestos, em presenças consistentes, em escolhas diárias de permanecer e cuidar. Roberto pegou as mãos de Clarice e começou seus votos, escritos do coração. Clarice, há 1 ano atrás eu estava perdido, vazio, apenas existindo de um dia para o outro sem propósito. E então encontrei você e Bela, e vocês me mostraram que a vida pode surpreender, que podemos ter segundas chances, que família é algo que construímos com amor, não algo que apenas acontece. Prometo ser seu parceiro em tudo, prometo honrar você, respeitar você e amar você todos os dias da minha vida. Prometo ser o pai que Bela merece e o marido que você escolheu. Para sempre. Clarice limpou as lágrimas antes de começar. Roberto, você apareceu na nossa vida quando menos esperávamos e quando mais precisávamos. Você não tentou nos salvar, você cresceu conosco. Você não impôs sua presença. Você a ofereceu como um presente que poderíamos aceitar ou recusar. E eu escolho você todos os dias. Prometo ser sua companheira, sua melhor amiga, seu porto seguro. Prometo construir uma vida linda ao seu lado. Prometo que nossa família será baseada em amor, respeito e muitos brigadeiros queimados. As pessoas riram entre as lágrimas. E então foi a vez de Bela. Ela pedira para falar também, e o oficiante acenou encorajadoramente. Bela se posicionou entre eles, segurando a mão de ambos. Eu sei que isso é um casamento deles, ela começou, sua voz infantil clara no silêncio do jardim. Mas também é sobre nós 3, porque antes a gente era 3 pessoas separadas, cada uma meio quebrada e meio sozinha, e agora somos uma família, então eu também quero fazer promessas. Roberto ajoelhou para ficar na altura dela, Clarice fazendo o mesmo. Prometo fazer minhas lições de casa sem reclamar. Bem, sem reclamar muito. Prometo ajudar a cuidar do irmãozinho ou irmãzinha quando ele chegar. Clarice arregalou os olhos. Roberto congelou. Bela, querida, Clarice começou, mas a menina continuou sorrindo travessa. Prometo sempre lembrar que vocês me escolheram e que eu escolhi vocês também. E prometo amar vocês para sempre. Porque família é isso. É escolher ficar todos os dias. Roberto não conseguiu mais segurar. Abraçou Bela com força. Clarice os envolvendo em seus braços. Os convidados aplaudiam e choravam, testemunhando não apenas um casamento, mas a coroação de 1 ano de transformação e amor. Eu os declaro marido, esposa e família, o oficiante disse, sua própria voz embargada. E a revelação que Bela fizera não era apenas imaginação infantil. 3 semanas depois, Clarice confirmou a gravidez. Ela estava grávida de 2 meses, a notícia chegando como uma bênção inesperada. Roberto estava no escritório quando ela ligou, e ele largou tudo, saiu correndo da reunião com investidores japoneses, deixando Paulo explicar qualquer coisa, e foi direto para casa. Encontrou Clarice na sala, segurando o teste de gravidez, rindo e chorando ao mesmo tempo. Vamos ter um bebê. Roberto a pegou no colo e girou beijando seu rosto, seu cabelo, seus lábios. Vamos ter um bebê. Quando Bela chegou da escola, eles a sentaram no sofá. Roberto segurou sua mão. Bela, você vai ser irmã mais velha. O que você acha? O grito de alegria dela foi tão alto que os vizinhos provavelmente ouviram. Os meses seguintes foram uma corrida de preparação. O quarto de hóspedes virou quarto de bebê, Bela insistindo em ajudar a escolher cada detalhe. Eles pintaram as paredes de amarelo suave, instalaram o berço que Roberto montou, seguindo instruções de YouTube, enquanto Clarice ria de sua dificuldade com ferramentas. Clarice reduziu seus turnos no hospital, algo que nunca pudera fazer antes por necessidade financeira. Roberto ajustou completamente sua agenda,
delegando mais responsabilidades para poder estar presente. Sua empresa continuava prosperando, mas ele aprendeu que sucesso profissional sem família para compartilhar não valia nada. Em março, durante uma tempestade de primavera, Clarice entrou em trabalho de parto. Roberto dirigiu mais rápido que deveria, Bela no banco de trás segurando a mão da mãe, dizendo palavras de encorajamento que provavelmente aprendera em filmes. 12 horas depois, Daniel Almeida nasceu. 7 libras, 3 onças de puro milagre. Quando a enfermeira o colocou nos braços de Roberto, ele olhou para aquele rostinho enrugado e chorou lágrimas que lavaram anos de dor. Marina, ele sussurrou para o bebê, para a esposa que perdera, para o universo. Obrigado por me mostrar que eu poderia amar de novo. Bela conheceu o irmão com reverência quase religiosa, tocando sua mãozinha minúscula com cuidado extremo. Ele é tão pequeno. Você também foi assim um dia, Clarice disse, exausta, mas radiante. Vou cuidar dele para sempre. Vou ser a melhor irmã mais velha do mundo. E ela foi. Quando Daniel chorava à noite, às vezes era Bela quem acordava primeiro, correndo para o quarto dele para avisar que estava tudo bem, que a família estava ali. Roberto e Clarice a encontravam mais de uma vez sentada ao lado do berço, cantando baixinho músicas que Clarice cantava para ela. 2 anos se passaram em uma felicidade que parecia surreal em sua consistência. Bela agora tinha 11 anos, uma menina inteligente e confiante que falava abertamente sobre ter 2 pais, um que a fez e um que a escolheu, e como o segundo era infinitamente mais importante. Daniel estava com 2 anos, uma força da natureza com cachos escuros e o sorriso de sua mãe. A empresa de Roberto continuava prosperando, mas agora ele trabalhava para viver, não vivia para trabalhar. Clarice voltou ao hospital em tempo parcial, finalmente realizando o sonho adiado de fazer uma especialização em pediatria. Foi em uma noite de sábado, todos reunidos no jardim da casa, que agora estava cheia de brinquedos de Daniel e desenhos de Bela colados em cada superfície disponível, que Bela fez uma pergunta. Pai? Sim, princesa. Você ainda fica triste pela Marina? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Clarice olhou para ele, Daniel dormindo em seu colo. As estrelas brilhavam acima deles, a mesma constelação que Roberto e Bela haviam contado em tantas noites de pesadelo. Às vezes, ele respondeu honestamente. Sempre vou sentir falta dela. Ela foi uma parte importante da minha vida. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que ela me guiou até vocês. Naquele dia, quando pedi para o seu Raimundo parar o carro, quando caminhei até aquela escola, quando vi você chorando nos degraus. Acho que ela estava me empurrando na direção certa. Você acha que ela ficaria feliz com a gente? Acho que ela adoraria vocês. E acho que ela ficaria feliz em saber que eu aprendi a viver de novo. Bela se aconchegou contra ele. Eu também estou feliz que você parou o carro naquele dia. Eu também, querida. Eu também. Clarice se juntou a eles, Daniel ainda dormindo em seus braços, e eles ficaram assim por um longo tempo, uma família completa sob as estrelas. No dia seguinte era a apresentação anual da escola de Bela. Ela havia sido escolhida para fazer um solo de dança, algo que a deixava nervosa e empolgada em igual medida. Roberto, Clarice e Daniel sentaram na primeira fila, Daniel balançando animadamente enquanto esperava a irmã aparecer. Quando as cortinas se abriram e Bela começou a dançar, Roberto viu não a menina de 8 anos chorando nos degraus da escola, mas uma jovem confiante que sabia que era amada, que tinha uma família que a apoiava, que tinha um futuro brilhante pela frente. Ela dançou maravilhosamente e, quando terminou, procurou imediatamente pelos rostos deles na plateia. Viu Roberto, Clarice e Daniel aplaudindo entusiasticamente e seu sorriso iluminou todo o auditório. Depois, quando todos voltaram para casa, Bela entregou algo para Roberto. Era um desenho, feito com capricho em papel especial. O que é isso, princesa? É para você guardar no escritório, junto com os outros. Roberto desdobrou o papel. Era um desenho da família deles. Ele, Clarice, Bela e Daniel, todos de mãos dadas em frente à casa. No topo, em letras coloridas cuidadosamente desenhadas, estava escrito:
Obrigada por me escolher. Roberto não percebeu que estava chorando até Bela limpar suas lágrimas com a manga. Sei, sem chorar. Só é triste se alguém for embora. E ninguém vai, certo? Ninguém vai, ele prometeu. Para sempre. Aquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Roberto e Clarice ficaram na varanda, café nas mãos, observando o jardim onde haviam se casado. Você já imaginou que aquele dia que eu desci do carro levaria a tudo isso? Roberto perguntou. Nunca. Achei que você era louco, um homem rico invadindo nossa vida sem avisar. E agora? Agora acho que você é louco, mas é meu louco. Nosso louco. Eles riram e Roberto a puxou para perto. Sabe, o que percebi? Toda a minha vida eu achei que felicidade era algo que você alcançava. Um destino, um objetivo. Mas não é. É uma escolha. Todo dia você acorda e escolhe ficar, escolhe amar, escolhe construir. E eu escolho vocês, todos os dias. E nós escolhemos você. Anos depois, quando Bela estivesse na universidade estudando biologia marinha, quando Daniel fosse um menino de 7 anos cheio de energia, quando Roberto e Clarice fossem avós de gêmeos que Bela trouxera para visitar, eles ainda contariam a história daquele primeiro encontro. Contariam sobre um homem que estava perdido e uma menina que estava triste, e como eles se encontraram exatamente quando mais precisavam. Contariam sobre como família não é definida por sangue ou genética, mas por escolha, presença e amor diário. E sempre terminariam a história da mesma forma, com a lembrança de que às vezes os melhores destinos são aqueles que nunca planejamos, mas que temos a coragem de abraçar quando aparecem. Roberto Almeida entrou naquele carro para uma reunião que poderia ter valido milhões. Saiu para caminhar sem destino e encontrou algo muito mais valioso, uma razão para viver, uma família para amar e um lar para finalmente chamar de seu. E tudo começou com uma menina chorando nos degraus de uma escola e um homem corajoso o suficiente para perguntar se ela estava bem. Às vezes, a vida nos quebra, mas se tivermos sorte, ela também nos dá as peças certas para nos reconstruir melhor do que éramos antes. Fim da história. Se a jornada de Roberto, Clarice e Bela tocou seu coração, você não está sozinho. Todos nós buscamos conexão, família e segundas chances. Aqui, criamos histórias que celebram o melhor da humanidade. Amor, coragem e a beleza de escolher ficar quando seria mais fácil ir embora. Se você quer continuar se emocionando com narrativas que transformam, que fazem você acreditar em finais felizes e recomeços, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar qual parte da história mais mexeu com você. Sua história de recomeço também merece ser contada. Até a próxima jornada.